Bom, hoje vamos falar da aula 12, Geometria Analítica, vamos falar da reta. Para início, nós temos aqui, né, o gráfico cartesiano, né? Saiu até uma seta para o lado de cá, não tem nada a ver. Sentido aqui positivo e aqui sentido subindo positivo, beleza? E aqui está a nossa reta. Traçando aqui, ó, apareceu um ângulo alfa. E aqui a gente já começa com uma das formas que aparece a reta para a gente. A equação reduzida da reta. Y é igual a mx mais q. Esses valores aqui, ó, é o termo independente que a gente viu lá em álgebra, né? E aqui é o coeficiente angular, é o termo que acompanha o x, né? Então, a gente dá valores a x para chegar no valor de y. E o q? Esse valor aqui é o termo independente, é o cara que corta o nosso eixo y. Então, a gente já poderia até colocar aqui com certeza que aqui é o q, só que o sinal dele aqui seria um valor negativo, né? Então, seria um menos q, beleza? Agora, a gente vai entender legal, vou esboçar aqui, colocando aqui dois pontos quaisquer. Vamos colocar aqui, que eu teria aqui um ponto aqui, ó. Vou colocar esse ponto aqui. E esse outro ponto aqui para a gente poder entender legal como é que a gente vai chegar nessa equação dessa reta. Equação reduzida aí, tá? Então, daqui eu vou chamar esse ponto aqui de x de b, né? Esse ponto aqui é o meu ponto B, ó. Ponto B. E aqui eu vou ter, no caso, o y de b, bem aqui em cima. Está aqui o meu y de b, que representa o valor aqui na ordenada. E aqui eu vou colocar esse ponto aqui, é um ponto B. Ponto B. Não, ponto B aqui, então, A, que é um ponto A qualquer, né? Então, eu vou chamar aqui de x de A, né? A abscissa dele, né? E aqui vai ter o meu y de A. Tá aqui, o y de A. Beleza? Tranquilo? Aí, o que vem surgir aqui pra gente? Repara, olha. Esse ângulo alfa aqui, se eu prolongar esse pontilhadozinho aqui, vai surgir um triângulo retângulo, né? Verdade? Ó, aqui não é um ângulo reto, aqui também não é um ângulo reto. Então, esse ângulo alfa, ele é igualzinho aqui em cima. Então, nesse pedaço aqui, eu posso encontrar para explicar melhor o coeficiente angular. O que vem a ser, no caso, o coeficiente angular, que é um valor que o ângulo faz do eixo x quando ele toca na reta, tá? Então, esse valor aqui é um valor numérico, é o coeficiente angular. Ele é responsável por esse valor da inclinação da reta com o eixo x. Tranquilo? Então, aqui eu vou encontrar, ó, o ΔY. O que é delta? É diferença de B aqui em y de B menos y de A, tá? Então, o ΔY vai ser o y de B menos o y de A. E aqui nesse pedaço aqui, ó, aqui dentro eu vou ter o que? O x de B menos o x de A, que isso é o nosso ΔX. O x de B menos o x de A. Tranquilo? Então, o meu M aqui, se eu chamasse essa reta aqui, vamos supor uma reta R qualquer. Então, o meu MR, ou seja, o coeficiente angular, tá? Que é no caso aqui dessa reta, vai ser o ΔY pelo ΔX. Beleza? Tranquilo? E a gente viu que o quê? Esse termo independente é o cara que corta, no caso aqui, o meu eixo Y. Então, o M chama-se o quê? Coeficiente angular. E no caso aqui, o meu Q chama-se coeficiente linear. Tranquilo, né? E então, quando a gente tem uma equação na forma reduzida, sempre vai vir nesse modelo. Y é igual a mx mais q. E, no caso, você tem que, às vezes, colocar ela em ordem, para ficar nessa forma aqui, y, tá legal? Igual a mx mais q. A letrinha aqui não importa, pode vir y igual a ax mais b,
você tem que saber distinguir quem é o coeficiente linear, quem é o coeficiente angular. Coeficiente angular, ó, é o ângulo que forma o eixo x com a reta, beleza? E outro detalhe também que a gente tem que perceber, ó, essa reta aqui, no caso, ó, olha, repara, ó, os valores de x vão crescendo, a imagem está aqui embaixo, ó, tá vendo? Está tocando aqui lá embaixo. Aqui é a minha raiz, no caso, ó, o valor de x que é raiz. E quando passa da raiz, os valores estão crescendo. Ó. X aqui ó, vai estar lá em cima, ó, que x de b já vai estar mais lá em cima. Então, é crescente. Quando ela é crescente, significa que esse meu m aqui, o coeficiente angular, ele é positivo, ele é maior que zero, tá legal? Essa reta poderia vir passando aqui, poderia vir uma outra reta passando aqui na origem, ó, tá? Ou poderia vir aqui nesse sentido, passando aqui do outro lado, cortando aqui, no caso, o segundo quadrante e o terceiro quadrante. Tranquilo? Então, aqui está apresentada a forma da equação reduzida. Ela é muito boa, muito importante, que ela faz a gente visualizar o coeficiente angular e o coeficiente linear com muito mais tranquilidade. Valeu? Bateu o olho numa equação de uma reta, já vê logo quem corta o eixo y. E depois a gente já pensa logo em quê? A gente já pensa no ΔY sobre ΔX, que é o nosso coeficiente angular. Tranquilo? E prestar atenção se a nossa reta aqui, se ela é crescente ou se ela é decrescente, para enxergar bem o coeficiente angular. E no caso, o coeficiente angular, a gente pode enxergar ele de três formas. Se a gente tem o ângulo, aí a gente encontra ele. Tá? Se eu tenho o ângulo, vamos colocar aqui o meu coeficiente angular, vamos supor uma reta R, o meu coeficiente angular em relação à reta R, ele vai ser a tangente do ângulo alfa, formado aqui. Ó. Vamos supor aqui, ó, tem meu ângulo alfa aqui, ó, tá vendo? A tangente desse ângulo alfa vai me dar o meu coeficiente angular. Veja bem, ó, o que a gente fez aqui? Poderia ter feito nesse triângulo maior, ó, tá vendo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente é isso, né? Cateto oposto, a alfa, pelo cateto adjacente, que é aqui até chegar até o x de b. Não é verdade? Só que aí eu teria que encontrar esse valorzinho aqui, ó, que é a raiz. Beleza? Tranquilo? Ah, mas aqui também pode encontrar? Pode se encontrar. A gente viu que esse triângulo menor é semelhante a esse outro triângulo maior, tá? Mas aí, ele te deu o ângulo. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Pela tangente do ângulo. Beleza? Bacana, né? Temos dois pontos da reta. Foi o que a gente acabou de fazer aqui agora. Se eu tenho dois pontos no meu coeficiente angular, vai ser o ΔY sobre ΔX, que vem a ser o quê? O y de A menos o y de B sobre o x de A menos o x de B. Repara que aqui eu fiz, ó, partindo do A para o B, tanto faz. Então, se eu fiz o y do A para o B, o x também eu tenho que fazer do A para o B. Ah, professor, poderia ter feito, então, do B para o A? Poderia, ó, ficaria y de B menos y de A. Aí, aqui embaixo, eu teria que colocar x de B menos o x de A. Tranquilo? Fica ligado, né? E agora, se eu tenho outra reta? Aí, aqui já vai uma dica. Repara, se eu tenho outra reta, ou essa outra reta, essas retas são paralelas, ou elas são concorrentes. E se elas forem concorrentes, elas podem ser o quê? Perpendiculares. Então, vamos aqui na suposição. Se é reta R, é paralela à reta S. O que significa isso? Isso aqui significa que a gente vai ver até mais na frente, com mais tranquilidade. Se tenho duas retas, se elas são paralelas, isso significa que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Isso é importantíssimo. Outra situação, se a reta R é perpendicular à reta S, aí vai acontecer uma outra situação, que o coeficiente angular de uma das retas é igual ao oposto do inverso da outra reta. Veja bem, vamos entender melhor isso aqui. Vou colocar um exemplo aqui para essa segunda situação aqui do perpendicular, tá? Se eu tenho aqui esse exemplo aqui, ó, y é igual a 7x menos 5. Aí, como é que vai ser? Isso aqui é da reta R, por exemplo.
Aí como é que vai ficar a outra reta? Aí a outra reta vai ficar, se elas são perpendiculares, eu vou ter que vai ser, elas são perpendiculares, vamos colocar aqui o símbolo, vai ficar aqui, ó, o inverso do oposto, ó, inverso do oposto, tá vendo? Ó, inverso de 7, 1 sétimo, e o oposto negativo, beleza? Aí aqui eu vou colocar aqui um mais 5, tranquilo? Fechou? Bem bacaninha, essa parte aí é mais assim conceitual e muito importante. Se eu não souber essa parte aqui, eu não vou conseguir trabalhar as outras mais adiante. Valeu? Vamos lá. Equação fundamental da reta. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Quem seria, ou no caso aqui, quem seria esse meu y menos y0, né? A gente vai simplesmente entender melhor como é que seria essa situação aí, né? Então, vamos só adequando aqui para a gente poder perceber legal. Vamos lá. Já tem aqui um esboço, né? Esse x0 e esse y0 seria um ponto qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui, seria um ponto P qualquer, x0, y0, que a gente vai escolher para poder aplicar isso aqui, né? Dê a equação da reta representada no gráfico abaixo. Toda vez que falar em reta, a gente tem que lembrar dessa forma que a gente produz aqui para chegar na reta. E a gente costuma brincar, né? Tem até um professor famoso aí, o Valdemática, que ele coloca muito assim. E falou em equação da reta, lembrou ioiô, michechô. Ioiô igual a mx vezes menos x0, né? Ioiô, michechô. Para você poder gravar. Então, brincando, você acaba fixando essa partezinha aí que é muito importante para a equação da reta. Tá legal? Aqui no caso dessa reta, eu percebo que eu vou chamar de origem, né? Eu tenho aqui esses pontos. Ó, eu tenho ponto. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho os pontos. Vamos chamar esse ponto aqui de um de A, outro de B, tanto faz, né? Aqui é A e aqui é B, ponto B. Então, o ponto A, quem é o ponto A? No caso, x é 0 e o meu y é 3. Tá vendo? E o meu ponto B? Quem é meu ponto B? Ó, o x é 2 e o y é 0. Verdade? Então, tem esses dois pontos aqui. Daqui, eu vamos chamar essa reta aqui de R. Eu, no caso, vou ter o coeficiente angular dela. Vamos calcular o coeficiente angular dela. Vai ficar y igual a delta y, m de r é igual a delta y sobre delta x. Aí eu vou partir de qual? Ó, posso fazer 3 menos 0, aí então eu tenho que continuar agora, 0 menos 2. Então vai ficar assim, ó, 3 menos 0, ó, y menos y, sobre 0 menos 2. 0 menos 2. Isso vai dar 3 sobre menos 2. Então, eu chego à conclusão que o meu coeficiente angular é menos 3 meios. Beleza? Tranquilo? E faz sentido, ó. Veja que essa reta aqui é decrescente, ó. Quando o x está aqui na parte negativa, a imagem está lá em cima. Quando o x está aqui na origem, está no 3. E quando o x vem para os valores positivos, ó, você vê que a imagem, quando passa aqui do 2, aliás, quando o x está aqui no 0, né, está no 3. Aqui é o meu coeficiente linear, não é verdade? E quando o x está aqui na raiz, ó, raiz 2, o que acontece? A minha imagem está na origem. Quando passa do 2, ó, a minha imagem começa tudo a rebater aqui para baixo. Então, no caso, uma reta decrescente. Valeu? Beleza, né? Por isso, o nosso coeficiente linear angular é negativo, tá? E como é que seria, então, no caso? Olha só, a reta x formando esse ângulo aqui, ó. Repara que esse ângulo aqui, né? Que eu poderia chamar esse ângulo aqui de θ, ele é um ângulo obtuso, né? Então, ele vai realmente me dar valor negativo, tá? Beleza?
Mas o mais interessante é você perceber se a reta é crescente ou decrescente. Aí você vai ver se, no caso ali, o nosso coeficiente angular vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, vamos agora aplicar o ioiô michoxô. Vai ficar ioiô michoxô, né? Lembrando que o ponto é que eu posso escolher. Eu vou escolher o ponto mais tranquilo, que é o ponto B. Né? Os dois são tranquilos. Então, eu vou substituir, y, o y0 aqui no caso, o y0 aqui no meu ponto B é 0. Eu estou escolhendo o ponto B. Então, aqui eu vou colocar 0. O meu coeficiente angular da minha reta R, eu já encontrei, é menos 3 meios. Vezes x, e o meu x aqui do ponto B, quem é? O show. Quem é? Menos 2. Tá aqui. Agora é cálculo, y menos 0 é y. Isso vai ficar igual a menos 3 meios de x. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar mais 6 dividido por 2, isso vai dar 3. Perfeito, né? Então, tá aqui a minha equação fundamental desta reta. Observe, se eu já quisesse me antecipar, aqui na reta já me diz quem é o meu termo independente, quem é meu coeficiente linear. Tranquilo? Então, eu não precisaria nem usar aqui o ioiô michoxô para poder chegar nessa equação. Eu já mataria logo, já acharia que eu, no caso, poderia ter feito pelo ângulo, na verdade, a gente já vê que ele seria negativo, né? Pela tangente ali no caso, e chegaria logo na equação da reta. Mas assim também você não se perde. Valeu? Tranquilo? Vamos partir aqui agora para determinar a equação fundamental da reta S, representada no gráfico aqui, Então, aqui eu tenho um gráfico, eixo X, né? Tenho esse ponto aqui, 5, 2, esse ponto 5, 2, não é verdade? X é 5 e o Y é 2, não é verdade? Aqui eu tenho esse ângulo, eu tenho um ângulo, aqui é 135 graus, então quanto que vale esse ângulo aqui, Bom, e a gente sabe que em torno de uma reta, né, em torno de uma reta, os ângulos são suplementares, tem que valer 180 graus. Então, alfa só pode valer 45 graus. E o que acontece quando eu tenho o ângulo? Quem vai ser meu coeficiente angular? O meu coeficiente angular, essa reta é reta S. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a tangente de alfa. E quem é a tangente de alfa? Quem é a tangente de 45? A gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Então, essa tangente é 1 e o meu coeficiente angular da reta S é 1. Vamos lá. A gente pode aplicar o ioiô michoxô, não é verdade? Ioiô, aqui michoxô. Olha lá. Falou em equação da reta, lembrou o quê? Ioiô michoxô. Eu já sei que o coeficiente angular é 1 e o ponto, eu tenho um ponto aqui, Então, eu vou aplicar. Quem vai ser o meu no caso aqui, é o shoiô, né? Shoiô. O show é 5 e o iô é 2. Então, vai ficar y é igual, menos 2. Aqui é 1, vou colocar o 1 aqui, não precisava colocar, mas vou colocar. E o show é quem? É 5, menos 5. Joga para o outro lado esse menos 2, aqui vai ficar x menos 5, esse 2 passou para cá positivo, y vai ficar x menos 3. Olha aí, aqui está a minha equação da reta, meu coeficiente angular que acompanha x é 1 e o meu coeficiente linear é menos 3. Isso aqui você perceberia tranquilamente que está batendo direitinho, Se eu prolongasse aqui essa reta, olha o gráfico viria a cortar justamente aqui em quem? Quem é esse cara aqui? O meu coeficiente linear seria o menos 3. Bacaninha, né? Tá aí a equação. Se você jogar esse ponto aqui nessa equação da reta, vai bater direitinho lá no y. Ok? Bacana, né? Vamos fazer mais exercícios. Mas antes a gente vai falar aqui, né,
da forma geral. Bom, eu introduzi aí a aula falando logo na forma reduzida, que ela é muito importante, que a gente já visualiza logo quem? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Muito importante. Da reduzida, a gente joga para geral. Bem bacana, né? Mas o que é importante eu saber da forma geral? Como que ela se apresenta? Então, a forma dela, ela se apresenta desse formato. AX mais BY mais C, que é igual a zero. Sempre ela se apresenta nessa forma aqui, forma geral, tá? E vem aqui umas observações bacanas. Sempre nesta ordem, tá? Sempre nesta ordem, tá? Pode aparecer lá na alternativa embaralhada? Pode, mas é sempre você se acostumar a manter essa ordem, tá? Que aí daqui você define o que você precisar. E sempre deixar também o A positivo. Se ele tiver numa situação de negativo, você joga ele para o outro lado positivo. Se não, de acordo com a alternativa você precisar mudar, é fácil você perceber e jogar também de volta para o lado que está de acordo com a alternativa. Valeu? A forma reduzida, a gente já viu, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma forma reduzida. Y é igual a mx mais q. Tá? Aqui a gente já sabe, ó, que é o coeficiente angular, e aqui é o coeficiente linear. O que seria isso? O coeficiente angular é o ângulo que o eixo x forma com a nossa reta, tá? E de acordo a gente vê se a reta é crescente, esse coeficiente é maior que zero, é positivo. E se a reta é decrescente, esse coeficiente é o quê? Negativo. Tá legal? Tem as formas de encontrar. Você pode encontrar através do ângulo, pela tangente desse ângulo. A gente pode encontrar, se tiver 2 pontos, eu posso encontrar por ΔY sobre ΔX. Tá? E se eu tiver, no caso, 2 retas, eu posso encontrar pela situação se elas são paralelas ou se elas são, no caso, perpendiculares. Eu olhei ali que eu pensei que não tivesse comentado, mas tudo bem, foi comentado. E o coeficiente linear é aonde corta o eixo Y. Bem tranquilo, né? Vamos fazer uma questãozinha aqui então, ó. 6 Gran Rio. A equação da reta mostrada na figura a seguir olha bem, ó. Aqui está aparecendo o quê? Que forma é essa? É a forma geral. Então, a gente vai ter que o quê? Eu tenho aqui o gráfico, né? Eu identifico o eixo X, o eixo Y, aqui é a origem. Aqui eu tenho esse ponto 0,3. Esse ponto aqui é 0,3, ó, o X é 0, aí e o 3 é o Y. Eu tenho esse outro ponto aqui que é menos 4, 0. Esse ponto aqui é a raiz, não é? No caso ali do meu gráfico. Então, se eu tenho 2 pontos, eu vou calcular o meu coeficiente angular como? Eu vou calcular pelo ΔY sobre ΔX. Agora, olha bem esse ângulo aqui, ó. O eixo X forma com a nossa reta, né? Essa minha reta aqui, ela é o quê? Ela é crescente, olha bem, ela vem aqui do negativo para o positivo, beleza? Mas a gente, pelo o coeficiente angular, a gente percebe bem tranquilo, olha lá. Aqui eu já estou percebendo quem, ó. Quem é o meu coeficiente linear? É o 3. Então, vamos fazer aplicando ioiô michôchô, mas você já percebe aqui que vai ter que ter 3 aqui o meu coeficiente linear. O angular a gente vai fazer, pode fazer pela tangente desse ângulo, como pode fazer pelo ΔY, ΔX, não é verdade? Então, vamos partir aqui para calcular. Vamos chamar essa reta aqui de R, só para ficar identificada. Ela é uma reta R, em que o coeficiente angular dela vai ser ΔY sobre ΔX. Quem é o meu ΔY? Eu tenho 2 pontos, então eu vou fazer, ó, desse ponto aqui para esse, ó, 3 menos 0, ó, o Y, ó, 3 menos 0, e o X, ó, 0 menos menos 4, 0 menos menos 4, isso vai dar mais 4, 3 quartos,
Perfeito? Olha lá, ó, tinha que dar positivo, com certeza, porque é uma reta crescente. Valeu? Agora que a gente encontrou, a gente vai aplicar quem? Ioiô, michoxô. Falou em reta, lembrou de ioiô, michoxô, né? Então vai ficar y menos y0. Qual ponto que eu vou escolher? Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, o 0,3. Poderia escolher esse? Poderia escolher. Eu vou escolher o ponto 0,3, que tem y menos 3 aqui no caso. E, no caso, o meu coeficiente angular é 3/4. Aqui o x é 0. Aqui, bem bacana, né? Y menos 3 é igual a 3/4 de x. Agora, y é igual a 3/4 de x. Joga esse 3 para o outro lado, positivo. Beleza, né? Bom, aí você encontrou a reduzida. Agora, da reduzida, você joga ela para quem? Para a geral. Então, aqui eu vou colocar, calculando ela na geral, a geral. Olha aí, ó. Como é que vai ficar essa minha equação geral aqui no caso? Vamos lá. Eu vou multiplicar aqui por 12, tá? Ó, 12 vezes y, 12y. 12 vezes 3, 36, dividido por 4, vai continuar dando, no caso ali, o nosso, ó, 12 vezes 3, eu vou simplificar, vai dar 3 vezes 3, 9, não é isso? É ou não é? Ih, que 12, gente, loucura, vou multiplicar por 4, 4 vezes y, que eu quero eliminar esse denominador, vai ficar 4 vezes y, 4y, loucura, onde que eu vi esse 12, hein? 4 vezes y, 4 vezes 3, 12 dividido por 4, vai dar o nosso 3x mesmo, e 4 vezes 3 agora sim que dá o 12 aqui, beleza? Aí vem aquele bizu, né, ó, sempre nesta ordem, ax mais by mais c que é igual a 0. E manter o A positivo. Quem é o A? O cara que acompanha lá o X. Então, vai ficar o 3x aqui mesmo. Esse 4y, para eu manter a ordem, tem que vir para o outro membro, vai vir negativo. E o 12 que já está lá, fica. Tá aí, ó, 3x menos 4y mais 12. 3x menos 4y mais 12. Isso está de acordo com a letra B. Tranquilo, né, galera? Bem bacaninha, né? Vamos partir aí. Próxima etapa aí, ó. Forma segmentária da reta. A forma segmentária da reta, a gente vai ter a seguinte situação. Coloquei aqui um esboço e aqui um exemplo, né? Bom, aqui, basicamente, eu vou chamar aqui esse ponto aqui, ó, que eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, aqui é a nossa origem. Vamos chamar esse pontinho aqui de, como ele está do outro lado, eu vou chamar ele de menos P. E aqui esse pontinho aqui que está cortando o eixo Y, que é o nosso coeficiente linear, menos Q. Então, a forma segmentária da reta, ela se baseia no seguinte, x, né, sobre a interseção com o eixo X. E o y sobre a interseção com o eixo Y. Isso iguala a 1. Como é que seria, então? X sobre a interseção com o eixo X. X está para menos P. Não é o menos P que está fazendo a interseção com o eixo X. Mais Y sobre a interseção com o eixo Y. Quem que está fazendo a interseção com o eixo Y? O menos Q aqui no caso. Isso igual a 1. Beleza, acabou. Tranquilinho. Essa é a forma segmentária, tá? Vamos aqui ao exemplo aqui no caso, ó. Eu tenho lá, ó, eu tenho aqui o meu eixo X, o eixo Y, aqui seria a minha origem, aqui o ponto, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0,3, né, que é o meu coeficiente linear, e aqui eu tenho o ponto menos 4, 0, que é a raiz, menos 4 é a raiz, tá? Então, vamos escrever, como é que é mesmo, hein? Ó, X está para quem corta o eixo X. Quem cortou? Menos 4. Mais Y está para quem corta o eixo Y. Está para 3. Isso é igual a 1. Olha aí. Bacana, né? Aí,
Aqui já está escrito a forma, no caso, segmentária. Vamos passar para geral? Eu vou passar isso aqui para geral. Para passar para geral, tem que lembrar que eu tenho que colocar AX mais BY mais C, que é igual a zero, e jogar sempre, no caso, colocar o X, uma situação do A maior que zero, né? O termo que acompanha o X na posição positiva, tá? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar, eu tenho que pensar aqui no MMC de 4 e 3. Então, eu teria aqui, no caso, multiplicar isso aqui tudo por 12. Vou multiplicar por 12, tá? Aí fica 12 vezes x menos 4, isso vai dar menos 3x, não é verdade? Vai dar menos 3x. 12, estou aqui multiplicando, tá legal? Para passar para a forma geral, 12 vezes x menos 12x dividido por menos 4, menos 3x, beleza? 12 vezes y, 12y dividido por 3 vai dar 4y. E 12 vezes 1 vai dar 12. Como é que é o mesmo negócio agora, hein? Coloca na ordem, olha aqui, olha bem. O coeficiente aqui no caso do x, que é o nosso a, ax mais by mais c, que é igual a zero, na verdade, ele tem que ficar o quê? Do lado, ele tem que ficar positivo. Então, eu vou jogar ele para o lado de lá, ele vai passar positivo. Agora, eu tenho que jogar o y também, porque aí vem a ordem. Menos 4y e o 12, que já está lá, que é o nosso termo C, permanece. Tá aí, 3x menos 4y mais 12. Bacana, né? Fechou? Bem bacaninha. Então, aqui seria a forma geral dela e aqui a nossa forma segmentária. Valeu? E para fechar agora as formas que ela se apresenta, a gente viu que ela se apresenta na forma geral, na forma reduzida, na forma segmentária e agora na forma paramétrica. Ou seja, vem os termos x e y, vem escrito em função de uma outra incógnita. No caso aqui, na incógnita t. Determine o coeficiente angular, ele quer o coeficiente angular da reta, da equação paramétrica abaixo. E como é que a gente faz para encontrar isso? Eu vou reescrever t em função de x e t em função de y. Olha bem, t, vou isolar aqui, t. Joga esse menos 3 para o outro lado, vai ficar aqui t igual a x mais 3. Isolando aqui, vai ficar como? Esse 5 vai passar para cá negativo, vai ficar aqui 2t é igual a y menos 5. T vai ser y menos 5, tudo isso dividido por 2. Pronto. Tranquilo, né? Agora, o que eu faço? Eu vou igualar. Eu tenho t escrito como x mais 3, eu tenho t escrito como y menos 5 sobre 2. Vai ficar assim, y menos 5 sobre 2, isso é igual a x mais 3. Multiplicando aqui cruzado, colocando aqui entre parênteses, né? Nós vamos ter a seguinte situação, que y menos 5 é igual a 2 vezes esse bloquinho aqui todinho, 2x, para fazer a distributiva, né? 2x, 2 vezes 3, 6. Y é igual a 2x mais 6. Joga esse menos 5 para lá positivo. Y é igual a 2x mais 11. Aí. Que forma é essa? A forma reduzida. É a forma que você enxerga o coeficiente angular e o coeficiente linear. Quem é meu coeficiente angular? Está aqui. Olha lá. Se eu precisasse do linear, eu já sei que é 11. Tá? Se eu preciso do angular, eu já sei que é quanto? É 2. Fechou a questão. Bem tranquilo assim. Valeu? Vamos dar continuidade. Agora aqui vamos comentar sobre interseção de retas. Se houve uma interseção de retas, é porque eu vou o quê? Vou igualar essas retas. Tranquilo? Mas aqui antes, às vezes a gente precisa trabalhar outros detalhes para achar essas duas equações das retas. Não é verdade? E distância entre pontos. É só saber aplicar essa situação aqui dessa fórmula. É bem tranquilo. Eu poderia trabalhar a distância entre ponto e reta
trabalhando interseção de reta, mas eu ia demorar muito. Então eu ia perder muito tempo. Agora, se eu fixar essa fórmula aqui, ó, utilizando a forma geral, eu aplicando essa fórmula, eu vou ganhar muito tempo, tá? Então é muito necessário saber esta fórmula aqui, tá? Fazer aquele muralzinho, gravar e fixar isso aí e praticar, tá? Interseção de retas. Vamos fazer essa questão aqui da FUVEST e que diz o seguinte, ó, as retas R e S são perpendiculares. Opa! Se elas são perpendiculares, aí o que a gente já coloca de antemão ali? Elas são perpendiculares, então eu vou escrever que reta R é perpendicular com a reta S. E o que diz isso aqui pra gente? Se elas são perpendiculares, o coeficiente de uma é igual ao inverso do oposto da outra. Beleza, né? Bacana, né? Agora, vamos ler a questão. São perpendiculares e interceptam no ponto 2 e 4. Opa, então eu chego mais uma conclusão. A outra conclusão que eu chego aqui é que eu vou escrever aqui, ó, que esse ponto 2 e 4 pertence a R e S. Então, esse ponto, ele é comum, ele pertence tanto à reta R e reta S. Isso é importante a gente tirar esses dados. Muito importante. A reta S passa pelo ponto 0,5. Opa, então o ponto 0,5, ele pertence à reta S. Mas ele não pode dizer que ele passa na reta R também, beleza? Então, ó, a reta S tem 2 pontos aqui. Eu tenho 2 pontos da reta S. Então eu posso achar o coeficiente angular da reta S. Depois que eu achar o coeficiente angular da reta S, eu sei que o coeficiente angular da reta R é igual ao oposto, o inverso do oposto da reta S. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos encontrar aqui o coeficiente angular da reta S. Ó, eu vou fazer ΔY sobre ΔX. Ó, vou fazer daqui para lá, ó, 5 menos 4, ó, ΔY sobre ΔX. Vai ficar 5 menos 4, ó, 5 menos 4. Agora tem que ser 0 menos 2. Isso vai dar 1 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos meio. Tá aí. Se o coeficiente angular da reta S é menos meio, então o coeficiente angular da reta R é o inverso do oposto. Beleza? O que é isso? Ó, o inverso de menos meio é quem? O inverso de meio é 2 e o oposto é positivo 2. Beleza? Inverso de menos meio é 2. Beleza? Inverso do oposto, tá? Ou se quiser, joga aqui, ó, e aplica, né, a equaçãozinha aqui, faz o produto aqui multiplicando cruzado e chega lá. Mas é bem tranquilo você perceber que é o inverso do oposto. Sempre que elas estiverem retas perpendiculares, você tem que saber aplicar esse detalhezinho aí. Os coeficientes angulares são o inverso do oposto, tá? Bom, agora eu já tenho o coeficiente angular da reta R. E o quê? Esse ponto aqui, ó, 2, 4. Então agora eu aplico quem? Ioiô, michiochô. Vou chegar na reduzida para simplesmente ele quer o quê? Uma equação dessa reta. Se não tiver pela reduzida, eu jogo para a geral. Então, vamos lá. Ioiô, michiochô. Eu tenho qual ponto? Vou enaltecer aqui, ó, que o ponto E, o ponto 2, 4, pertence à reta R. Então, eu vou utilizar esse ponto aqui aplicando o ioiô, michiochô, que eu já achei quem? Eu já achei o coeficiente angular. Vai ficar y menos, ó, 2, não, 2 não, 4. Iô é 4. 2 aqui é o coeficiente angular, vezes x. O show é menos 2. Beleza. Tranquilo? O show é 2, aliás, né? Aí fica menos aqui, menos 2. Y menos 4 é igual a 2x, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Y vai ser igual a 2x menos 4. Esse menos 4 passa para cá positivo. Olha que gostoso. Y é igual a 2x. Tá aí.
Uma equação da reta R é, olha lá, letra E nos dá o resultado aqui. Bacana a questão, vamos treinar essa questão aí. Para encerrar, vamos ver aqui a distância entre ponto e reta. Repara que aqui está na forma o quê? Geral. Então, vou pegar, lembra lá na geral, ó, AX mais BY mais C, que é igual a zero. Não é verdade? E quem é esse XP aqui? Eu tenho um ponto P. Eu tenho um ponto P, então eu vou ficar, o A vai multiplicar o X desse ponto P, que no caso aqui é o 2, e o B vai multiplicar quem? O coeficiente B vai multiplicar quem? O Y, que é menos 5 aqui, mais o C. Tranquilo? O C aqui no caso é menos 1. Quem é o nosso A? 3. Quem é o nosso B? 4. Quem é o nosso C? Menos 1. Então, a gente vai aplicar isso aqui bem tranquilinho. A distância do ponto P até a reta R. Ó, módulo. Módulo a gente sabe que vai ser o quê? Positivo. Né? Sempre vai dar um valor positivo. Então, vou ter, ó, o A é 3, que multiplica quem? O X de P, ó. O X de P é quem? Tá aqui o X de P, ó. X de P. E quem é esse cara aqui? O Y de P, do ponto P. Beleza? Vamos ficar vezes 2, mais o nosso B, ó. B quem acompanha quem, ó? Quem acompanha o Y, ó. 4, que multiplica o nosso Y. Como aqui é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 1, fechou o módulo. E embaixo fica A ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O meu A é quem? Ó, 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais... Quem é o meu B? 4. 4 ao quadrado. Fechou? Olha aí. Agora é fazer conta. Não pode dar vacilo agora, né, galera? Ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 1 aqui. Isso aqui, ó, 9. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 4 ao quadrado, 16. Então, 16 com 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser igual, ó, 5. E aqui vai dar quanto? Ó, 6 menos 20, menos 14. Menos 14 com menos 1, menos 15. Olha lá, o módulo de menos 15 é 15 dividido por 5. Isso vai dar 3. Fechou? Bacana. Até a próxima. Aproveitem, façam os exercícios e bons estudos.